e vamos tentar levar algo para eles. E que eles não gostem. O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser devorados. Por quê? Porque nós vamos mexer com os instintos daquele animal. Era a mesma coisa nossa. O que Jesus veio fazer? Ele sabia que ele iria pagar um preço. Ele estaria mexendo com nós, com os nossos mal-estar espiritual, com os nossos interesses, com o nosso bolso. Ele ia saber disso. Ele ia mexer com a nossa mente, com os desequilíbrios que nós não queríamos ouvir, porque quando ele se aproximava, que ele falava, ele mexia com a gente. Ele fazia com que a gente se sentisse constrangido conosco mesmo, com vergonha de nós mesmos. Então o que a gente faz numa hora dessa? Tira ele daqui. Por que tira ele daqui? Porque eu não quero me enxergar a mim mesmo. Então era mais fácil afastar ele, para que ele não me dissesse mais, porque ele estaria me perturbando, porque eu ia ter que corrigir isso, eu ia ter que corrigir aquilo. Então tiraram. Mas o que ele fez? Se nós conservássemos aqueles ensinamentos, ele disse na Santa Ceia, eu prometerei a vocês um outro Consolador. Ele iria voltar. Então Jesus já voltou. Ele já está na Terra. Na doutrina espírita. Ou seja, ele veio novamente, mas não em corpo, não em carne física. Mas por isso ele diz, nós não o reconheceremos, porque não será nosso conhecido, ele diz. Ou seja, conhecido é algo que nós vemos. Seria os mesmos espíritos e ele voltariam agora para nos dizer que a morte não existe, que existem as moradas nos outros mundos, e que aquele nosso filho não morreu, que aquela nossa mãe, aquele nosso pai, aquele irmão, aquele amigo, aquele marido, aquela esposa, não morreu. Ele está em algum lugar. Que consolo maior do que isso? Só em nós pensarmos, eu nunca mais vou ver ele, isso deve ser uma coisa horrível. Imaginem para uma mãe ouvir isso. Eu nunca mais vou ver o meu filho. Isso é horrível. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Mas não. O que a doutrina vem dizer? Consolador prometido. Ou seja, consolar, aquele que consola. Ele vem nos dizer que eles não morreram. E aí, ele nos deixa essa mensagem assim. Para a nossa reflexão, ele nos fala assim: Deus, Jesus, consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Observem bem. Cada item do Evangelho é muito importante. Ele dá força aos aflitos que lhe pedem. Aqueles que buscam, que batem em sua porta. Seu poder sobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Olha que espetáculo isso. A abnegação e o devotamento é uma prece contínua. É como se nós estivéssemos em prece contínua. Aquela abnegação, não aquela abnegação da aceitação, mas aquela abnegação da aceitação do coração. Aquela abnegação em que a gente está abnegado sentindo-se abnegado. Né? E o devotamento, ou seja, a não paralisação, ser devotado, acreditar que há uma justiça, que tudo vai melhorar e que eu vou reencontrar. Eu não vou morrer. O que vai morrer vai ser o corpo. Eu vou continuar. Eu estou evoluindo. Né? E ele diz assim, que isto é uma prece contínua. E encerra um ensinamento profundo. Olha só. E isto ainda encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade
Em vez de clamarem contra as dores, ele nos diz, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabe em partilha. Ou seja, este cabe em partilha, o sofrimento é em partilha, ou seja, ninguém está sem sofrer. Está em partilha com todos. Que vos cabe em partilha. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito. Que interessante. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito. A resignação, o coração bate então mais forte e melhor. A alma se serena, o corpo se aforra dos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos sente, quanto mais profundo golpeado é o espírito. Então aqui está a nossa mensagem para hoje, sobre o Consolador prometido por Jesus. Quando nós ouvirmos que há um Consolador prometido, que Jesus voltou, procuramos sempre lembrar, ele já voltou, através da doutrina espírita. Uma boa noite a todos. Nós possamos ir para o nosso lar, refletir sobre isso, acreditar que Deus não é ruim, Deus não é mau. Fui eu que transgredi. Mas eu transgredi e agora? Agora eu peço a Ele para que Ele me ajude, porque Ele é bom. Porque se Ele é bom, Ele é eternamente bom. E eternamente bom é nunca ter sido mal. Por isso é eterno. Vamos pedir a Ele que Ele nos ajude. E Ele vai nos intuir a voz profunda, no silêncio da nossa alma, o melhor caminho. Ele não vai nos punir pelos nossos erros. Ele vai nos intuir para que nós consigamos trabalhar aquilo e daquilo se tornar um aprendizado para não repetir mais. Boa noite. Vamos então, nesse momento, ainda pensando nas palavras do nosso irmão, novamente levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai e colocar em suas mãos o nosso coração, a nossa alma. Pai, Tu que sabes dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, nos ampara nesse momento. Alivia as nossas dores, nos ajuda a prosseguir nessa caminhada da melhor maneira possível. Nos dá humildade, nos dá paciência, nos dá perseverança e nos ajuda a continuar caminhando na Tua direção, cada vez mais e sempre. E se ainda podemos Te pedir, Pai, Te pedimos por todos aqueles que ainda não Te encontraram, por todos aqueles que ainda não conseguem pronunciar Teu nome, por todos aqueles que ainda não entendem o Teu amor, que não entendem a Tua bondade e não entendem a Tua justiça. Te pedimos também por aqueles que entendem, mas que por alguma razão se desviaram do caminho, por aqueles que nesse momento se encontram nas prisões, por aqueles que se encontram nos orfanatos, por aqueles que se encontram nos asilos, por aqueles que se encontram sozinhos pelas ruas, pois todos são Teus filhos, que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir reconfortados na Tua mensagem e reconfortados no Teu amor. Abençoa todos nós nesse momento, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, ao sair dessa casa, sair bem melhores do que quando chegamos, e que todas essas emanações de amor possam nos acompanhar até o nosso lar, nos ajudando então a reformular as nossas vidas e a vida daqueles que convivem conosco. Obrigada por tudo, Pai amado. E sendo assim, nós damos por encerrada a primeira parte do nosso trabalho. Que assim seja. Passe coletivo 1 a 7.